Olá, aqui estamos mais uma vez na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para mais um programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e, como eu me refiro sempre, já estamos no sexto ano de atividade aqui na nossa igreja e, portanto, este é um programa em língua portuguesa e também em inglês. O propósito é levar a mensagem do Evangelho àqueles que precisam e usamos, portanto, a tecnologia para chegar a toda a parte. Portanto, na semana passada falámos sobre o título da mensagem foi o Prometido Messias e foi tirada do livro Isaías, portanto um capítulo muito conhecido e muito importante na Bíblia. Porque é que é muito importante? Porque o próprio Jesus proclamou essa mensagem ou leu essa passagem na sua terra onde viveu, em Nazaré. Portanto, ele não era de Nazaré, ele nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré a maior parte da sua vida, e quando voltou à sinagoga, no início do seu público ministério, portanto, promulgou essa mensagem e referiu-se a ele próprio, que naquele dia aquela passagem de escritura foi cumprida, e portanto houve ali um pequeno problema, mas portanto foi essa a mensagem da semana passada. Hoje, por sua vez, vou começar a beber um bocado de café e hoje, por sua vez, a mensagem é um bocado diferente. O título é Pelo Meu Espírito. Esta mensagem, portanto, foi tirada do livro de Zacarias, quase o penúltimo livro dos profetas menores, portanto, antes de começar Zacarias, depois a Malaquias e começa o Novo Testamento, e portanto é o penúltimo dos profetas menores. E vou começar a ler alguns versos deste profeta, que foi a base da mensagem para esta semana. Vou começar já no primeiro, no verso 16, no capítulo 1, e a Bíblia diz-nos: por isso assim fala o Senhor, eu me volto de novo para Jerusalém, com compaixão o meu templo será aí reconstruído, diz o Senhor dos Exércitos, e a corda será estendida sobre Jerusalém. Diz ainda assim, fala o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades abundarão ainda de bens, o Senhor terá ainda piedade de Sião, e a sua escolha cairá novamente sobre Jerusalém. Eis a palavra do Senhor a respeito de Zorobabel. Zorobabel foi portanto, que foi depois do exílio da Babilónia, e ele diz, portanto, não é pelo poder, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor. E, portanto, pelo Espírito é precisamente, portanto, o título da mensagem que é para hoje, e esta mensagem foi tirada, portanto, já um livro bastante que foi escrito depois do exílio da Babilónia, que como foram exiladas no ano 586 a.C. e começaram a voltar no ano 537-39, e portanto os primeiros repatriados. Só vieram cerca de 42.000, portanto a maioria foram mais de 100.000 que foram cativos lá, e poucos, nem menos de metade, voltaram a Jerusalém ou à terra de Israel. E portanto vou começar esta mensagem, portanto, pelo título, o meu Espírito. O povo hebreu, como eu disse, esteve a cumprir o julgamento por 70 anos como cativos na Babilónia. O Senhor prometeu que quando retornamos a Ele curar-nos ou sarava-nos, portanto, como Ele disse ao seu povo, que depois os tornaria a trazer para a sua própria país. O primeiro ponto da mensagem é retornar para Deus. No livro de Isaías, a Bíblia diz-nos: vindo, voltamos para o Senhor. Portanto, também dos primeiros profetas, dos menores profetas, de facto é o primeiro. Vindo, voltamos para o Senhor, Ele feriu-nos, Ele nos curará. Ele causou a ferida, Ele a pensará ou a sarará. Portanto, isto refere-se aos exilados que exatamente o Senhor provocou devido aos seus pecados, e depois os curou outra vez, ou sarou a ferida, como diz Isaías. Quando nos arrependemos, Ele prometeu que nos perdoaria as nossas faltas
e não mais se lembraria dos nossos pecados. Portanto, essa promessa não foi só ao seu povo, mas aplica-se como também a nós. Também prometeu em tempos de refrigério ou refrescamento, portanto, quando nós, o nosso, como se diz, o que o nosso cadastro fica limpo, como é em português, e, portanto, esse tempo de refrescamento que vem depois disso. Arrependimento por vezes é doloroso. O princípio é o princípio porque é difícil, especialmente corrigir muitos hábitos e feitios, especialmente antes de nós sermos convertidos. Mas o Senhor prometeu por melhor, o melhor por intermédio deste grande profeta é o Osaías, e disse: conhecemos e esforcemos para conhecer o Senhor, iminente como a aurora está à sua vinda. Portanto, ele virá como a chuva tardia que irriga a terra. Isto é um exemplo, como por exemplo na Terra Santa, nesta altura do ano, há 2 vezes que vem a chuva, começa setembro, nos fins de setembro, e depois vai até agora, sobretudo, que é a primeira chuva que vai de setembro talvez a dezembro, e depois esta chuva, como ele está a falar, é a chuva que vem tarde, que é nesta altura, março até o fim de abril, e depois não chove mais até outra vez setembro. Portanto, parte da primavera e parte do verão, quase em Portugal é quase a mesma coisa, mas já é muito mais seco, portanto, e esta chuva é uma chuva, portanto, é um símbolo, portanto, da vinda do Senhor, que a primeira vez, como o Espírito Santo, é uma analogia e, portanto, com a segunda vinda, que como vem com a chuva que vem tarde, ou a segunda, é uma metáfora, portanto, para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta: tens necessidade de refrescamento ou espiritual refrescamento? Portanto, como nos diz o apóstolo Pedro no livro dos Atos, isto foi logo a seguir à festa do Pentecostes, quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro estava com o poder do Espírito Santo. Ele, como se lembram, ele não só negou o Senhor e depois estava um bocado abatido, mas quando recebeu a força do Espírito Santo, ele já apareceu outro, e portanto disse especialmente aos seus conterrâneos, os hebreus, disse: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim o Senhor vos conceda os tempos de refrigério ou refrescamento, e enviará então daquele que vos foi destinado, o Messias Jesus. Portanto, isto foi o princípio quando Pedro começou os discípulos começaram a proclamar o Evangelho. Pois sem arrependimento dos pecados nunca serão perdoados. Porque é que não se arrependemos? Se nós não temos... pensamos que não somos pecadores, por isso não é preciso arrepender-se, mas, portanto, sem se arrepender não há o perdão, portanto os pecados são perdoados. E foi exatamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer há cerca de 2000 anos atrás, para que nós tivéssemos. Ele pagou o preço, os pecados do passado, o presente e do futuro, e quando nós vimos a Ele, portanto, essa é a base com que nos podemos arrepender, ou que nos pode perdoar. Portanto, o segundo ponto da mensagem é a chave. Portanto, a chave é para abrir alguma coisa, e, portanto, é a segunda parte da mensagem. Portanto, muitas pessoas acreditam que para sobreviver neste mundo, e, portanto, é a maneira do mundo de enfrentar a realidade, mas, portanto, para nós crentes temos que ver de um ângulo completamente diferente. Portanto, as pessoas pensam que tem que ser forte, valente, duro e poderoso. E eis que diz a palavra do Senhor completamente, como o título da mensagem: não é pelo poder, não pela força, nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Portanto, é que recebemos, como os apóstolos receberam há cerca de 2000 anos atrás. É somente através do Espírito do Espírito Santo que algo valoroso ou boa obra se completará ou ficará para sempre. Tudo o que não é de Deus nunca fica para sempre. Só aquilo que Deus
no Evangelho, aliás, na Epístola de Gêmeos, diz que o mundo e as suas, portanto, desaparecem, mas aqueles que fazem a vontade de Deus vivem para sempre, ou vivem para sempre, também as suas obras, aquilo porque Deus também prometeu que começou a boa obra e a completará. Portanto, tudo o que é que começa por que, agora, aquilo que não começa por Deus, por os homens, nunca pode durar durante um tempo, ou até por séculos, mas chega a um ponto que não, não sobrevive, como se diz, a aprovação do tempo portanto, por vezes isso faz parte, por vezes, muitas doutrinas que não são Deus, dão de homens, que até um ponto parecem que sobrevivem, mas chegam a um ponto que caem como uma casa já está a cair, quando a fundação está já arruinada, como se me costuma dizer. Como é disse, portanto, o regresso dos exilados, que esta passagem de escritura é sobretudo a dos exilados da Babilónia, foi tirada, mas aplica-se também a nós, como se aplicavam, portanto, há cerca de quase 2500 anos que isto, portanto, quando os hebreus vieram, os israelitas da Babilónia. Eles estavam numas condições muito más, portanto, para vir da Babilónia à nação de Israel, portanto, à Terra Santa hoje, são cerca de 800 milhas, um mar de 1300 quilómetros, uma longura bastante grande, e, portanto, por isso é o facto que só cerca de 42 mil, ou cerca de, que voltaram outra vez da Babilónia. Isto também se aplica a nós próprios, portanto, quando estamos cansados ou pobres e sem coragem, que era, portanto, a situação ou a condição que estavam, isto também se aplica a nós, portanto, quando vivemos para Cristo, portanto, há situações que também estamos nessa sem coragem, portanto, como eles também, ameaçados pelos os seus inimigos, e também pode acontecer a nós, e sem coragem, portanto, sem ter a vontade de continuar em frente e nunca confiar. Portanto, o que é que podemos fazer nessas situações? Nunca confiar em nós próprios, na nossa inteligência, nas nossas habilidades, ou pelo contrário, pensar nele em todos os nossos caminhos. Por isso é que o título da mensagem é que somos guiados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos dá o poder, como deu aos apóstolos, porque não podemos viver a vida cristã em nosso poder. Por isso desistíamos logo quando vem o tempo das provações, isto, portanto, que muitos acontece quando não tem que ter determinação, e temos de ter o poder de Deus dentro de nós para podermos caminhar no dia a dia. E tenho que beber mais um bocado de café, que a minha boca está a ficar um bocado seca. Jesus prometeu-nos, portanto, com esta promessa foi primeiro dirigida aos primeiros apóstolos de Deus, mas eles receberam uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, e na Samaria e até aos confins da terra. Portanto, foi a mensagem que deram aos primeiros discípulos, que começaram a pregar o Evangelho, não somente em Jerusalém, na Judeia Samaria, que, portanto, que pertencia à parte da Terra Santa de Israel, e, portanto, e depois aos confins da terra, que depois, fora dali até a Roma, que era então a capital do Império Romano. E, portanto, para fazer uma conclusão desta mensagem, fazer uma ligeira recapitulação, portanto, é somente pelo Espírito Santo que qualquer obra de valor é completada e dura para a eternidade. Portanto, a Igreja, por exemplo, a Igreja, quando começou há cerca de 2000 anos com os primeiros discípulos, não cresceu pelo próprio poder ou entusiasmo, mas os primeiros discípulos receberam o poder do Espírito Santo, como eu li a promessa que iam receber o poder do Espírito Santo, quando o Espírito,
ia recair sobre ele, que aconteceu quando vamos celebrar depois da festa da Páscoa, 50 dias depois, que chamamos a festa do Pentecostes, que celebra-se mesmo a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo demonstrou que o cristianismo é sobrenatural, não é, portanto, não é uma fé normal, portanto, o poder do Espírito Santo é sobrenatural, porque é o próprio Deus que dá o poder aos seus seguidores. E qualquer crente que todo poderá ter experiência do poder do Espírito Santo para fazer as boas obras que Deus de antemão preparou para as praticarmos. Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas uma promessa que o Senhor deu, voltarei para vós, outra vez, que prometeu que voltará de novo, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para estar convosco, o Espírito Santo. E, portanto, isto foi a mensagem, e foi realmente o que não só Jesus disse que ia fazê-lo, como o fez, e estamos com o Espírito Santo desde os primeiros discípulos. Começou a igreja, ainda estamos aqui, a igreja ainda continua hoje, até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi uma mensagem tirada, portanto, o ponto fundamental é que não podemos viver a vida cristã em nosso poder. Temos que receber o Espírito Santo e depois saber o que é que o Senhor quer que nós fazemos e fazer e andar com Ele pelos seus caminhos e pelas suas veredas. E, portanto, o cristianismo é uma maratona, não importa por vezes começar muito bem a correr, é sempre como na maratona o ponto de chegada ou o ponto de acabar a corrida é que é muito importante. E na economia de Deus é isto. Aqueles que cortam a meta no fim ou que chegam, não é aqueles que começam e desistem, mas aqueles que... E por isso, para fazer isso, temos que não só se submeter a Deus, mas pedir a Ele que nos dê a força e a coragem para conseguirmos completar, ou se o Senhor voltar antes que nesta vida termine, ou como eu sempre aqui digo. E, portanto, esta foi a mensagem em português. Eu nunca quero acabar de nenhuma das mensagens, quer em português e inglês, para vos convidar a ter isto é o propósito deste programa, convidarmos a ter uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que a pergunta, como um dos diz, como é que é bom? Como eu disse, é uma única maneira de estarmos retos com o Senhor. Temos que arrepender-nos dos pecados. Nós somos todos pecadores, já nascemos é como se diz, com o selo do pecado em nós, e, portanto, temos que ter um segundo... como nascemos no ventre das nossas mães, temos que ter outro nascimento espiritual, como Jesus disse a Nicodemos, que tinha que nascer de novo ou nascer do alto, e precisamos disso para vermos como é o reino dos céus. E, portanto, como aparece como este Senhor vindo à minha vida, sou um pecador, tendo piedade de mim, perdoai meus pecados. Eu quero ter uma relação com o Senhor nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso eterno reino. E foi esta a razão que viestes há cerca de 2000 anos atrás. Também quero orar para o país, para este país, para o Presidente dos Estados Unidos, ou para o Congresso, o Senado, a Câmara dos Representantes, os governadores, os autarcas, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem uma autoridade pública. E, portanto, a Bíblia comanda-nos, dá-nos uma ordem para rezarmos por essas pessoas. Também a guerra que se alastra entre a Ucrânia e a Rússia, e, portanto, para a paz que existe. E, portanto, para esta semana que vamos começar, temos uma semana antes do Domingo dos Ramos, e para começarmos, portanto, a preparar-se para a Semana Santa e, portanto, para a celebração da morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos há cerca daqui a mais quase menos de 2 semanas vamos celebrar. E, portanto, foi isto. Portanto, eu também quero uma oração para aqueles que seguem também na pandemia do vírus. Tem várias variantes, que Deus os proteja no seu dia a dia, e, portanto, que exerçam o seu trabalho
sem ser contagiados por esta doença. E portanto foi esta, e espero que está outra vez para a semana com outra mensagem em inglês e em português, e portanto até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield, and we finish another message in Portuguese, the Café com José. We do a recapitulation from what we speak last week about the return of the Messiah, and was a passage from Isaiah 61, and Jesus himself quoted that passage in his hometown in Nazareth. And when he read that passage, he claimed himself that passage was fulfilling on the people there. So he claimed himself as the Messiah sent by God to restore mankind, and was in the beginning of this public ministry about 2,000 years ago. And we talked about that last week. So this week we have a little different. We take this message from one of the minor prophets of the Bible. Zechariah is in the 12 minor prophets, is not the last one, but one before the last one. So is the number 11, and was a very powerful prophet. The prophecies include the one you're going to celebrate next Sunday, is the one when Jesus entered in Jerusalem, in Jerusalem, when the donkey. Zechariah prophesies that almost 700 years before our Lord did it. So he's very, very, very important prophet. I'm gonna start to read a few verses from from Zechariah, and the Bible says, "Therefore, thus says the Lord, I have returned to Jerusalem with compassion. My house shall be built in it, says the Lord of hosts, and the measuring line shall be stretched out over Jerusalem." Then the angel of the Lord talked with me, and he answered me, "Do you not know what these are?" I said, "No, my Lord." And he said to me, "This is the word of the Lord to Zerubbabel." Zerubbabel was one of the was by this time was like a governor when they returned from Babylon. He said, "Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." The word of the Lord. So as I mentioned, this few verses I talk about this message. So this message today is about by my spirit. It was the last verse I quote from Zechariah. I'll give a small information about Zechariah. This was after the exile of Babylon. The people spent 7 years there, and they started return to come to rebuild the temple. It was in destruction since 586. So this was about the year 37, between 37 and 39 before Christ. So about 70 years after the exile. As I said, the title of this message is By My Spirit. God's people had lived under his judgment for 7 years, as I mentioned, during their captivity in Babylon. God promised that when we return to him, he heal us. And the first point of the message is return to God. In the book of Hosea, that's the first one of the minor prophets, the Bible says, "Come, let us turn to the Lord. Yes, torn us in pieces. Now he will heal us. He's injured us. Now he'll bandage our wounds." So it was a promise again to the restoration and the healing, to not only healing physical, but was a spiritual healing too. When you repent too, God promised not only to wipe away our sins, but also bring spiritual refreshment. It was like the Hebrews, they needed, especially those who return
was about more than 120,000 people were exiled, and only about 42,000, a little less than 43,000 returned to the land of Israel. And most of them is from the tribe of Levi, the ones because are the only ones to be allowed to work in the temple, especially in this time to rebuild the temple of God that was in ruins. Repentance may seem painful sometimes when we first because it's hard for us to give up, especially sins when you habits take a lifetime, and you can change overnight, but God will give you a better way. Another quotation from Hosea, and he said, "Let us press on to Him, then He will respond to us. Surely, as the arrival of dawn or the coming rains in the early spring." So, is another prophecy about the return of our Lord in the Holy Land. They always have to the early and the later, the rain they come later, like in this time. So usually they start after September. The first rain they come until December. After, like this time of year, they come like they call the latter rain, and then they come sometimes a symbol of the Holy Spirit and for the return of the Lord too. And this comes at like end of March, April, and after that you like until October, and there's some you see no rain at all in the Holy Land. That was this verse from Hosea. The question: you don't need refreshment, refreshment, because all of us need a refreshment, especially in the times of stress. The spirit of heaviness goes, especially in this world, and all of us. And the first refreshment when we are clean from our sins, and you receive that. And for instance, in the book of Acts of the Apostle Peter, when he started preaching after he was empowered by the Holy Spirit, he said, "Now turn from your sins and turn to God, so you can be cleansed of your sins. Then wonderful times of refreshment will come from the presence of the Lord, and He will send Jesus, your Messiah." So Peter gave that hope to the people, when they repented, the times of refreshment come, and they can waiting for the Messiah again. All of us should be waiting. We never know if our Lord can come, but they call us to be prepared. And the second part of this message is the key. Many people believe that to survive in this world, that's the majority, the people of the world, a person must be tough, strong, unbending, and harsh. But God says, "It is not by force nor by the strength, but by my Spirit." So is the title of the message, "By my Spirit." The key words are "by my Spirit." It is only through God's Spirit that anything of lasting value is accomplished. Whatever starts from man, he never lasts longer, but whatever God starts, He finishes. And He said, God started a good work within us, He surely carry to the accomplish. So it's a certainty, whatever God starts, He finishes, not mankind. Especially in this case, the return of exiles are indeed weak. The distance between Babylon is like today Iraq, so is about 800 miles. Is a long distance through all the wilderness, and they are indeed weak, harassed by their enemies, and tired, and discouraged too, and poor when they return. But the good news, they have God in their side. Like for us too, the same thing. All of us can, or you're gonna face that situation, or be poor, tired, discouraged. But
the key always, or is God being our side, as the prophet Zechariah said. As you live for this applied to us, always the Bible applied to the people that live about a few almost 25,000 100 years, I mean, and now applied to us too. As you live for Christ, determine not to trust in ourselves, in our strength or abilities. Instead, depend on God and work in the power of the Spirit. That's exactly the point of this message. Why? Because you can do by ourselves. You can do ourselves when the times of discouragement, trials, and pain and suffering you can handle, because sometimes they are overwhelmed. But God gives, by His Spirit, He gives the power and the strength for us to endure whatever He sends to us. If He is His will, of course. Sometimes you do a lot of things because we step out of God's will and bring that sometimes to ourselves, and we suffer the consequences for that. Jesus promised to us, like He promised the early disciples, but you receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, all Judea, Samaria, and the ends of the earth. And it was the promise for the early disciples, and also is a promise for us too. And to do a recapitulation of this message, it is through God's Spirit that anything of value or lasting value will be accomplished. The church, like start about 2,000 years ago, did not start to grow by his own power or by enthusiasm. The early disciples are empowered by God's Holy Spirit. That's why Jesus tells them, you don't leave Jerusalem until empower you, because you can do it by yourself. Was exactly the point. If they can do by yourself, why our Lord tell them to stay there until receive that power? And the Lord say exactly the same thing to us. If until you are not anointed by the Holy Spirit, you can have any power to do God's work and to carry the God's will for our lives. The Holy Spirit demonstrated that Christianity is a supernatural faith. It's not we operate under the supernatural, and by faith, any believer can experience the Holy Spirit, the Holy Spirit power to do Christ's work or whatever God calls us for us to do. And Jesus promised, no, I will not abandon you as orphans. I will come to you when the Father sends the Counselor as my representative. I mean by the Holy Spirit. Jesus, before he went to heaven, he ascended from the Mount of Olives and he went and he promised he sent the Holy Spirit. And a few days when he ascended to heaven, the Holy Spirit was received from the disciples, and is still here today. And that's give the power to live for Christ and give the power for us to live the Christian life. And this was the message of this week. So as we approach the Palm Sunday, so we needed the power of Holy Spirit. How I received the Holy Spirit. The only way you receive the Holy Spirit, as I read from the Acts of the Apostle, like Peter said, what Peter said, you repent of your sins and the times of refreshment come upon you. That's exactly was the message of the early disciples, was the message of our Lord. He said, repent. When he started his public ministry, he said, repent and turn to God, and the kingdom of God is at hand. And John the Baptist, before that, he started the same message, repent and be baptized, was always the key to become a child of God. Why I repent? Because our Lord already paid for the sins for about 2,000 years ago. So the price is paid, the sins of the past, the present, and the future. If you repent real from your heart, God promise He's gonna forgive you, and He gonna indwell you with the Holy Spirit. That God Himself, Christ in you, hope of glory, give us the power to live the Christian life. I like a prayer like this: Lord Jesus, have mercy on me, a sinner.
clean myself of my sins, and I want to have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, we never know, tomorrow or 100 years from tomorrow, I want to have a place in your eternal kingdom. And this was the message of this week. And now I want to pray for this nation, for our President Joe, and for the Senate, Congress, the House of Representatives, and the governors of the states, the mayors of the towns, the first elected men, the police, the firefighters, and everyone they exercise public authority over us. The Bible is very clear, tell us to pray for these people. And also for the war that still goes on in Ukraine, for peace between, and especially those who perish in this war. God be merciful to them and have a place in the eternal kingdom. And also too for the virus they still here, the corona and the variants of the virus, and especially for those they work through the sick, and the Lord protect them so they can exercise their job without to be get the disease, and the Lord protect these people, especially doctors, nurses, and everyone they take care about not the people just in the hospital, but in nursing homes and the place of the people they need care. And so this was a message this week, and we'll be here next week with another message after in the whole week, and be prepared to us. So after Palm Sunday, so we'll maybe after the whole week we come here with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.